Although the name of this channel is in English, falaremos em português também, simplesmente porque eu tô afim. Oi! Esse canal eu criei para conversarmos sobre filmes, seriados, quaisquer tipos de adaptações e, logicamente, livros. Sem mais delongas, meu nome é Daniela e eu espero que vocês curtam muito. Nós vamos começar hoje falando sobre Branca de Neve. Este livro, Branca de Neve e Outros Contos, é um livro de um autor brasileiro que eu vou falar um pouco sobre ele. Não que eu saiba tanta coisa assim, mas a primeira curiosidade que eu vou dizer é bem interessante. Ele é o autor do livro Apocalipse Zumbi. Sim, esse livro é brasileiro. O nome dele é Alexandre Calari. Pra quem me conhece, sabe que eu sou uma Calari. E quando eu encontrei esse livro na livraria, lógico, é um dos poucos lugares que a gente vai encontrar livro, eu parei e fiquei olhando o nome umas 20 vezes, até eu tomar coragem e ligar pro meu pai e falar: ô pai, a gente tem algum parente chamado Alexandre Calari que por acaso pode ser um escritor e tal? E ele falou: eu tenho um primo que mora um pouco longe e que eu não vejo há muito tempo, que é Alexandre Calari. E aí eu procurei na internet, etc. Quando meu pai olhou a foto, ele falou: é esse mesmo. No meio tempo eu já tinha comprado esse livro e eu tava quase terminando de ler sobre a obra, já que sobre o autor eu só tenho isso a dizer. E quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei tão empolgada, porque a última coisa que tem no livro é uma história que o próprio Alexandre escreveu. Eu fiquei tão empolgada e tudo tava tão fresco na minha cabeça que eu acabei escrevendo um... E porque eu não tô olhando pra câmera, não é mesmo? Eu fiquei tão empolgada que eu acabei escrevendo um artigo no meu blog e eu mandei pra ele e ele ficou super feliz em ler uma crítica familiar. Simples assim. Eu vou ler a pequena apresentação que tem do Alexandre aqui no livro, só porque tem mais uma curiosidade aqui que eu acho muito interessante. Alexandre Calari é professor, autor dos livros Apocalipse Zumbi e Quadrinhos no Cinema, tradutor de Conan o Bárbaro e Nos Bastidores do Pink Floyd, editor e apresentador do site Pipoca e Nanquim. Em suma, eu fiquei muito impressionada que eu não sou a única da família que seguiu letras, professor. Digamos que eu tô feliz. Vamos ao miolo do livro! Lógico! Yay! O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte contém as histórias, os contos que existem da Branca de Neve. Contém, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contos. Um deles é em poesia. Eu não sou fã de poesia, então eu vou dizer que eu gostei bem mais ou menos do conto, simplesmente porque eu não sou fã de poesia. Eu entendi, mas não sou fã, então não gostei muito. A segunda parte tem filme, teatro, HQ, tudo que já foi adaptado. E assim, como esse livro veio antes de Once Upon a Time aparecer, então não tem Once Upon a Time dentro deste livro. Mas tem algumas outras adaptações que aparecem, que já apareceram sobre Branca de Neve. E a terceira parte, a última parte, é o conto que o Alexandre escreveu, que foi o motivo de eu ficar tão empolgada e acabar redigindo uma bíblia de artigo para o meu blog. O nome dos contos é A Pequena Branca de Neve, dos Irmãos Grimm, A Jovem Escrava, de Giambattista Basile, italiano, A Árvore Dourada e a Árvore Prateada, Joseph Jacobs, escocês, Maria, a Madrasta Má e os 7 Ladrões, de Laura Goldenbach, O Caixão de Cristal, de Thomas Frederick Crane, também em Itália, A Morte dos 7 Anões, de Ernst Ludwig Hochholz, Suíça. Acreditem, eu não sei pronunciar nomes. E a última, A Fábula da Princesa Morta e dos 7 Cavalheiros, de Alexandre Pushkin, da Rússia. E o outro conto
Na verdade é uma narrativa, porque é bem comprida, uma história bem mais comprida que os outros contos que tem aqui. É O Mundo dos Espelhos, o Lobo, Sangue e Neve, que é do autor do livro, o Alexandre. A história que ele fez tem vários capítulos e deixe-me achar o começo. Tudo isso é a história que ele escreveu. Isso não é um conto, isso é uma história mesmo. É quase um livro. Tem 110 páginas. E aí? Eu recomendo fortemente esse livro. Tipo, mesmo. Porque é muito legal e dá vontade de falar, tipo, façam de outro. Eu quero muito ler de outra princesa. Depois que eu terminei de ler da Branca de Neve, eu juro, muito forte, que eu queria, eu mesma, que fosse, fazer um pra Cinderela, pra Alice no País das Maravilhas, pra Bela e a Fera, porque eu acho que são histórias que tem muita coisa, muito material, desde o primeiro que apareceu, e que ninguém sabe. Eu, por exemplo, sabia que Branca de Neve era uma história dos irmãos Grimm, mas eu nunca imaginaria que tinha tantos outros autores que escreveram as histórias também. Então, digamos assim, é um belo de um livro para você pensar que você vai conhecer histórias antigas e modernas de uma bela de uma pesquisa. É sensacional. Sério, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a ler esse livro. Nesse livro também, depois de cada conto, o próprio autor, o Alexandre, ele faz alguns comentários. E aqui atrás existe uma biografia, referência bibliográfica, e tem 4 livros muito interessantes que ele fez pesquisa para saber o que falar sobre todos os contos, fazer uma análise muito legal. Então, assim, eu acho um livro muito bacana para uma leitura. Se você gosta de alguma coisa relacionada a princesas, vai atrás porque é muito legal. Desconstrói a sua infância, mas é muito legal. Vai desconstruir, mas é muito legal. É a mesma coisa que assistir mensagens subliminares nos desenhos da Disney. Estraga toda a beleza dos filmes. Tudo. Você vê a mensagem subliminar que tem no Rei Leão, você quer morrer. Ou atirar a pessoa que te fez assistir. Anyway, eu vou encerrar aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem-vindos ao canal. Cliquem no botãozinho do gostei aí do lado, se vocês acharem que vale a pena. Se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.